Já perceberam como a vida muitas vezes é incerta? Viemos para cá sem saber para onde vamos, o que fazer, como agir, se comportar. As pessoas vêm até você, te tratam mal, tem algumas que te tratam bem. Você não sabe se briga, se xinga, se dá amor ou o que faz. É tudo tão incerto. Você pensa de uma forma que muitas vezes você nem sabe que é certa. Você pensa que é, mas para o outro é errada. Por muito tempo vamos vivendo assim, com várias incertezas, com várias dúvidas, seguindo uma vida com o estudo, com o trabalho, com conciliar tudo isso com a família. E muitas vezes parece que falta algo, parece que cadê o manual, o famoso manual? Não está em nenhum canto mostrando o que devemos fazer, porque o colégio te ensina o quê? Te ensina que devemos simplesmente ser o melhor, tirar notas boas, não responder aos professores, pausa para a merenda e acabou. E de novo, vai para casa, estuda, faz o dever de casa, recebe ordens e assim continua a sua vida. E parece que esse ciclo nunca acaba, nunca tem fim. Sempre alguém te mandando, alguém te dando as instruções, você seguindo regras, e você novamente se questiona, porque algo é criado aqui dentro, algo te gera um desconforto, te gera uma um questionamento. Esse questionamento que te leva para um local de dúvidas, incertezas, questionando o porquê de tudo isso que eu comecei aqui no vídeo. E isso é muito bom, porque essas dúvidas, essas incertezas, os questionamentos que tantos falamos, levam você para um lugar melhor. Se não fosse isso, estaremos vivendo cegamente, dia e noite trabalhando, comendo e sobrevivendo, sem entender o que é certo e o que é errado para nós. E tudo isso com a espiritualidade, com a nossa mente, entendemos que o grande ponto que temos que pensar, raciocinar, sentir para chegar aonde você quer chegar, que é o ponto do início do vídeo, que é o seu propósito, a sua missão, famoso aonde chegar, que buscamos no manual. E isso ao longo da caminhada, o certo era fazer tudo isso e encontrar, mas na verdade não acontece isso. As pessoas finalizam a vida sem saber por que veio, qual foi o propósito, se era amar o outro, se era se amar, se era trabalhar dessa forma, se era ter essa profissão, se era ter essa aparência física, se era fazer um procedimento estético, se era ficar o dia inteiro procrastinando, não sabemos, né? Mas a insatisfação está aqui dentro. E com o passar do tempo, vamos buscando algo, uma religião, alguma fé, algum processo que nos leva a refletir, seja uma filosofia, refletir leva, mas com isso, buscando cada vez mais essa busca que faz irmos até um caminho, até uma direção, através da direção e da iluminação. E através desse processo de encontrarmos, vimos que há muita coisa lá na frente, há um negócio gigantesco que não sabemos muitas vezes, é exatamente um negócio, não sabemos descrever o que é. Muito menos visualizar, mostrar para os outros. Olha, aqui minha visualização, a pessoa não consegue visualizar, porque é o seu propósito, é a sua direção, é o seu caminho. E com isso, é claro, você começa a seguir esse propósito, essa direção, querendo mostrar para os outros o que você está vendo. Porque esse ponto do ser humano querer
ter o senso, não é querer, mas a necessidade do senso de comunidade, de compartilhar para o outro toda essa nostalgia, todo esse processo, todas essas verdades que ele está buscando. Querer se encontrar, mas também fazer o outro se encontrar. Gera uma frustração tremenda, porque você tá nesse processo e o outro vai muitas vezes te chamar de louco, nem vai compreender o que você tá falando, o que você tá fazendo, e naturalmente há um afastamento das pessoas, porque elas não entendem mais, te acham que você é um louco e você já não tem mais aquela graça, aquela nostalgia de estar com essas pessoas, porque já não fazem mais parte do seu dia a dia, da sua vida, do que você costuma fazer. E você se torna uma pessoa solitária, uma pessoa incompreendida, até mesmo está aqui, ó, comigo. Estamos aqui conversando, porque eu já passei muito por isso e passo. Tem muitas pessoas onde eu converso, auxilio, faço as sessões espirituais, mostro a direção, mas acima de tudo, para me achar, eu tive que me perder. Eu tive que ser um ser que me isolei do mundo, confiei no meu processo e fiz, mesmo que os outros me julgassem ser louco. Se eu fosse louco, eu era um louco feliz. E se eu chegasse no final da vida na beira da loucura, pelo menos eu busquei fazer algo diferente que os outros não tinham coragem de fazer. E isso eu prometi para mim mesmo, que independentemente do que os outros falam, tanto faz. Não quero, nunca aceitei seguir a mesma direção que todos. E é exatamente isso que você tem que ver com os seus próprios olhos. Para onde essas pessoas que tanto falam de você estão chegando? Porque tu percebe que tem um padrão. Elas vão para o mesmo lugar. Então por que não arriscar? Por que não fazer diferente? Por que não ser o louco? É o louco que muda o mundo. E, claro, preferimos muito mais transformar esse mundo com pessoas que estão buscando ver além do que aquelas que aceitam. Ah, é isso. Nem se questionam o porquê disso, só fazem. Não tem. Não é pra ser tão burro. Se você gosta de vídeos como esse, se inscreva. Tem vídeo um dia sim, um dia não. Shorts, 2 a 3 por dia. Se inscreva, curta, comenta o que você achou, que terá muito mais. Gratidão a todos, sejam bem-vindos.